Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula de número 32. E tem como tema essa aula o quê? Revisão de vozes do verbo. Então vocês lembram? Voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. A gente vai revisar o estudo das vozes do verbo nessa aula. Então, fique com a aula da Pro. E começamos com a classificação do verbo, ok? Então, de acordo com o que a gente estudou, nós estudamos 3 classificações do verbo. Estudamos o verbo regular, o verbo irregular e o verbo abundante, certo? Vamos ver a definição de cada um. Primeiro, nós temos o verbo regular. O que é o verbo regular? É aquele que o radical não muda. E o que é mesmo radical de um verbo? Gente, eu costumo dizer para vocês, para que vocês tenham um melhor aprendizado, assim, aprendam com mais facilidade, que radical é o quê? É aquela partezinha da palavra que se repete. De acordo com a gramática, define-se radical como a parte significativa da palavra. Mas, para facilitar o seu entendimento, eu digo que radical é aquela parte da palavra que se repete. Então, isso significa que não vai mudar, ok? Vamos observar aqui, ó. Estudar é um verbo regular e o verbo pular, certo? Os dois são regulares porque, vamos entender, porque o seu radical não muda. Vamos observar aqui, ó. Quando eu tenho essa estruturazinha aqui, ó, no cantinho, ó, estude até o D, se você quiser conjugar. Estudou, estudava, estudei, estudarei. Observe que essa estrutura aqui, ela permanece da mesma forma, não muda nada. Todas as letrinhas se repetem em qualquer pessoa que você conjugar. Então, isso aqui é o que nós chamamos de radical, a parte significativa da palavra. Porque através dessa parte, eu posso conjugar esse verbo em outras pessoas e em outros tempos. A mesma coisa acontece com o verbo pular. Observe, ó. Repete-se aqui a letrinha L. Aqui eu tenho radical do verbo pular. Eu conjugo pulei, pulou e pulava. Qualquer pessoa que eu conjugar o verbo pular ou qualquer tempo, o verbo pular vai permanecer a mesma estruturazinha aqui que nós chamamos de radical, certo? Então, o verbo regular é aquele em que o seu radical não muda, ok? Então, vamos para o verbo irregular. Observe que o que é o verbo irregular? É o oposto do verbo regular. Por quê? Porque o verbo irregular é uma coisa irregular. Não está regular, tá? Irregular. É aquele que o radical vai mudar. Eu coloquei variar é a mesma coisa que mudar. Observe aqui, ó, o verbo pôr e o verbo agredir, certo? Quando eu conjugo o verbo pôr, eu ponho, tu pões, ele põe. Aí, se no caso você quiser, eu punha, observe se você colocar no pretérito, vai ficar eu punha, já mudou a estrutura do verbo, certo? Então, o verbo pôr e o verbo agredir são verbos irregulares, certo? Agora nós temos os verbos abundantes. O que são verbos abundantes? É porque tem um bumbum grande? Não, não é por isso. Abundantes, eles são verbos abundantes, por quê? Porque são os que apresentam o particípio duplo. Lembra que a gente estudou o particípio do verbo? A gente estudou as formas nominais do verbo. Quais são elas? As formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo, o verbo termina em R, o gerúndio em NDO e o particípio em DO ou DA, certo? Então, observe aqui, os verbos abundantes, eles possuem duplo particípio, ou seja, você pode falar ou uma palavra ou a outra, ou um particípio ou outro, como no caso do verbo eleger. Eu posso falar
eleito, ele foi eleito, ou então eu posso falar o particípio elegido, não é errado, certo? Mas pró é tão esquisito, mas são esses dois particípios para o verbo eleger. Temos também imprimir, eu posso falar impresso e imprimido, certo? Então, esses dois particípios podem ser usados para o verbo imprimir. Salvar, eu posso dizer que foi salvado e posso dizer que foi salvo, certo? Embora você vá achar estranho salvado, mas salvado é um particípio que você também pode usar para o verbo salvar. E observe que todos terminam em O. Elegido, ó, ido, né? Impresso aqui, imprimido, certo? E salvado tem um salvo. Então, como ele tem dois particípios, eu tenho um verbo abundante, ok? Vamos agora para vozes do verbo. Anteriormente, a gente viu classificação do verbo regular, irregular e verbo abundante. Agora a gente vai para vozes do verbo, que são vozes do verbo. Não é porque o verbo vai falar, certo? Porque não tem boca. Mas vozes do verbo é o quê? Quando os verbos estão diretamente ligados à maneira como se apresenta a ação expressa por esse verbo em uma relação ao sujeito. Resumindo, as vozes do verbo é em relação à ação que o sujeito pratica ou sofre. Todos vocês já conhecem os termos essenciais da oração, que é sujeito e predicado. Então, as vozes do verbo estão, aliás, ligadas diretamente ao sujeito em relação a essa ação do sujeito. Se o sujeito pratica, se ele sofre ou se ele recebe a ação, certo? Então, vamos aqui à primeira voz do verbo. São três, aliás. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos definir cada uma delas. Quando é que o verbo está na voz ativa? Como eu falei, é em relação à ação verbal, em relação ao seu sujeito, se o sujeito praticou, sofreu ou recebeu a ação, né? Então, aqui, a voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então, vocês sabem identificar o sujeito da oração. Então, se ele está praticando a ação, eu tenho um verbo na voz ativa. Observe, ele deu um salto. Ele é o sujeito e ele fez qual ação? Dar um salto. Então, ele praticou a ação de dar um salto, certo? Então, na segunda voz, eu tenho a voz passiva. Enquanto a voz ativa, o sujeito pratica a ação, na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Como assim? Vamos observar. A notícia, quem é o sujeito aqui é a notícia, foi lida pelo repórter. Faltou um Rzinho aqui, repórter, certo? Erro de digitação. Então, a notícia que é o sujeito fez o quê? Sofreu a ação de ser lida por alguém, que foi pelo repórter. Sempre na voz passiva, certo? Nessa voz passiva analítica, nós vamos ter o agente da passiva. Lembra que a gente estudou agente da passiva? É aquele termozinho sempre regido, ou seja, acompanhado da preposição pelo ou pela, certo? Ou então por, ok? Então, sempre na voz passiva, nós vamos ver que são duas vozes passivas agora, a sintética e a analítica. O agente da passiva vai estar sempre na voz passiva analítica, ok? Vamos observar aqui, ó. A voz passiva apresenta-se de duas formas, como eu estava falando agora. Passiva analítica, certo? Que é a primeira. E depois vem a passiva sintética. Na voz passiva analítica é formada pelo quê? Pelo verbo auxiliar ser ou estar, mais o particípio de um verbo transitivo direto. Professora, o que é isso que a senhora está falando? Verbo auxiliar, que auxilia, né? A gente sabe que auxilia. Observe aqui nesse exemplo. Ações solidárias, que é o sujeito, foram praticadas, certo? Então, aqui, ó,
Foram é do verbo ser, ok? E praticadas do verbo praticar. Por isso que nós chamamos verbo auxiliar e aqui nós chamamos de verbo principal. Quando nós temos dois verbos juntos, no caso aqui, foram praticadas, tem o verbo ser e o verbo praticar. Os dois estão juntinhos, coladinhos. Nós chamamos essa expressão aí de locução verbal. Para o que é uma locução verbal? É quando eu tenho dois verbos juntos, mas que tem a função apenas de uma ação, de um verbo, ok? Então, na voz passiva analítica, apresenta essa forma. Verbo auxiliar, que sempre pode ser ou o verbo ser ou o verbo estar, mais o verbo principal, acompanhado de um verbo transitivo direto. O que é mesmo um verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento, ok? Vamos agora para a voz passiva sintética. Como é que é formada a voz passiva sintética? Ela é formada pelo verbo transitivo direto também, na terceira pessoa, seja a pessoa do singular ou do plural. Pode ser ele ou ela, ou eles ou ela, certo? Então, na voz passiva sintética, você vai sempre ver essa estrutura. Verbo transitivo direto na terceira pessoa ou do singular ou do plural, acompanhado de quem? Acompanhado do pronome se. Então, sempre que você vê essa estrutura, inicia-se com o verbo e tem o se como pronome, aí nós vamos ter uma voz passiva sintética. Observa, praticaram-se ações solidárias. Então, aqui o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, o que acontece? Essa oração aí vai ficar sem sujeito. Por quê? Oração sem sujeito. Aliás, oração sem sujeito não. Oração com sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu não sei determinar quem praticou essas ações solidárias, certo? Corrigindo, quando eu coloco o verbo na terceira pessoa, seja do singular ou do plural, o que foi que eu fiz? Eu indeterminei o sujeito. Não sei determinar quem é aquele sujeito, ok? Então, a voz passiva sintética vai sempre iniciar com o verbo transitivo direto. Por que é um verbo transitivo direto? Observe, praticaram. Quem pratica, pratica alguma coisa. Praticaram o quê? Você sempre vai fazer essa pergunta de imediato ao verbo. Não tem como. Quando eu digo, gente, praticaram, aí eu não termino a frase. A senhora não terminou a frase. Justamente, o verbo transitivo direto é esse tipo de verbo que precisa de um complemento. E a pergunta que você faz para ele, o verbo transitivo direto, é justamente o quê? Quando eu digo praticaram, praticaram o quê? Então, praticaram-se ações solidárias. Então, a voz passiva sintética inicia com o verbo transitivo direto mais o pronome se, ok? Então, vamos agora para qual? Para a última voz do verbo. A gente já viu a voz ativa, sujeito, pratica a ação. A voz passiva, o sujeito sofre a ação. Lembrando que a voz passiva são de dois tipos, a passiva analítica e a passiva sintética. Agora, por último, temos a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? Ocorre quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo, como assim? Dessa forma, gente, O sujeito ele é agente quando ele pratica a ação. O sujeito é paciente quando ele o quê? Sofre a ação. Logicamente, a voz reflexiva o sujeito vai praticar e sofrer a ação, ok? Observe aqui o exemplo. A garota olhou-se no espelho. Primeiro, quem é o sujeito? A garota, né? Então, se o sujeito fez uma ação, ela praticou uma ação, a garota. Qual foi essa ação? Olhou. Mas ela olhou para quem? Olhou a si mesmo. Então, ela praticou a ação de olhar, mas quando ela olhou
para si mesma, a ação voltou-se para ela mesma, ok? Então, por isso, aqui nós temos uma voz reflexiva, certo? Mas nós temos uma observaçãozinha para fazer sobre a voz reflexiva. Primeiro, ela é totalmente reflexiva, só reflexiva, quando pratica e sofre a ação. No caso desse exemplo, que a garota olhou-se no espelho, praticou a ação de olhar e olhou e viu a si mesma. Já a voz reflexiva, recíproca, é qual? É quando se tem dois sujeitos e um pratica a ação sobre o outro. Como assim? Observe só essa imagem. Eu tenho dois ônibus, certo? Eu tenho dois sujeitos, dois ônibus. E o que aconteceu? Qual foi a ação que um fez sobre o outro? Ó, os ônibus, que são os dois, chocaram-se violentamente. Então, eles praticaram ambos, né? Os dois, ambos, praticaram ação nos dois em si mesmo. Ó. Um chocou contra o outro. Então, nós chamamos de voz reflexiva recíproca, certo? Se for só o sujeito praticando a ação e sofrendo, só um sujeito, no caso da garota que olhou-se no espelho, nós temos só voz reflexiva. Mas, quando nós temos dois seres, dois sujeitos, que um pratica a ação sobre o outro, nós vamos ter a voz reflexiva recíproca, ok? Então, fiquem com Deus. Nossa revisão termina aqui e até a próxima aula.